Meus amigos militares, vamos voltar ao tema da nossa Previdência? Talvez o assunto mais relevante dos últimos anos para nós e que afeta tanto os mais antigos quanto recém-chegados seja esse. Esse vídeo pode ser assistido individualmente, mas eu recomendo que você assista a parte 1, uma vez que os temas são complementares. Então, nesse segundo vídeo, vamos iniciar o assunto sobre o aspecto estratégico do Estado, tentando verificar quais são as consequências de se incluir os militares no regime geral de previdência social para o Estado brasileiro. Nossa redemocratização é recente e o cenário internacional atual começa a dar indícios de forte desequilíbrio, o que faz crescer cada vez mais a importância das Forças Armadas e das polícias militares. A alteração da Previdência, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, pode turbar o sistema e apresentar consequências diversas daquelas previstas por estudos meramente econômicos. Se você não me conhece, meu nome é Renato Ramos, sou um dos professores do 30 anos sem novidades, juntamente com o Thiago Martinez, que é oficial da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o primeiro colocado da nossa turma de aspirantes de 2009 e atual delegado de polícia do Ceará. Feitas essas considerações, vamos ao tema? Mas antes, roda a vinheta. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que os militares não teriam um sistema previdenciário próprio é adotado em um número extremamente reduzido de países. Segundo o artigo do general Hamilton Mourão, à época general da ativa, citando o trabalho específico da Fundação Getúlio Vargas, não possuem previdência própria apenas militares de 8 países, sendo eles o Laos, a Síria, o Kuwait, o Vietnã, a Bulgária, a Lituânia, Luxemburgo e a Romênia. Com todo respeito a cada um desses países, eles não são referências no cenário internacional e tampouco exemplos econômicos, sociais ou de gestão nos quais deveríamos nos basear. Bom, antes de começar a nos aprofundar nos estudos da FGV, e por ser essa análise até que significativamente mais aprofundada que o estudo realizado pelo general Mourão, vou começar pelo artigo do próprio oficial-general do Exército, que referencia o relatório elaborado pelo então deputado José Pimentel sobre a PEC 40A, assim como o próprio estudo da Fundação Getúlio Vargas posteriormente. Em seu artigo, o general Mourão cita o à época deputado Pimentel. Os militares federais não se vinculam a um regime previdenciário em que os benefícios devam ter por fundamento as contribuições vertidas ao regime. Ao contrário, as próprias peculiaridades da carreira militar, que estaremos nos vídeos 3 e 4, inviabilizam a sujeição de seus integrantes a um regime de caráter estritamente contributivo. Mais adiante, vamos observar a menção de cortes sucessivos que já afetaram o sistema de proteção social militar, principalmente em relação aos militares da União. Nos últimos meses, especialistas em previdência pública têm feito afirmações com um total desconhecimento da carreira militar. Nem o antigo Ministério da Previdência, nem o INSS conhecem o regramento que envolve os militares. Desconhecem que a reforma da Previdência dos militares ocorreu com a edição da medida provisória 2131, de 28 de dezembro de 2000, atual medida provisória 2215-10, de 31 de agosto de 2001, quando foram suprimidos direitos, acarretando um achatamento salarial entre pensionistas, inativos e pessoal da ativa. Estima-se que esse achatamento, somente no tocante aos inativos e pensionistas, alcance algo em torno de 96,3 bilhões para o período de 2001 a 2015. E por fim, já que o artigo é bastante curto, abrirmos aspas para o artigo do general citando o estudo da FGV. Vamos lá. Parece haver um desconhecimento das especificidades acerca da profissão e da carreira militar. Ao se realizar tais mudanças, gerar-se-ia grave aumento do desequilíbrio já vigente, podendo implicar a redução acentuada da capacidade operacional das Forças Armadas a curto prazo. Se as características da vida militar não forem levadas em conta, serão criadas certamente condições desagregadoras, possivelmente irreversíveis a médio prazo. Após esse breve estudo do artigo do general Mourão, vamos ao exame da Fundação Getúlio Vargas, realizado a pedido do ministro da Defesa. Na introdução, os autores delimitam um tema. No momento em que o governo brasileiro propõe ao Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional visando rever as regras para a previdência social de servidores e de empregados abrangidos pelo regime geral de previdência social, reemergiu a importante questão sobre a inclusão ou não das Forças Armadas nessa proposta. Ainda já na página 2, há o posicionamento do estudo apontando como inviável essa alteração. A conclusão central deste parecer é que as Forças Armadas não devem ser incluídas na PEC.
Isso seria um grave erro, pois abalaria um pilar fundamental para o equilíbrio de médio e longo prazo no Estado brasileiro. Trazendo a conclusão logo no início, a banca que realizou o estudo da FGV passa a apresentar as suas justificativas. Um simples exame mostra a importância central das Forças Armadas no processo de construção da identidade nacional. Desde a manutenção da integridade do território nacional, a sua ocupação progressiva, a civilização e ordenamento do todo, bem como a ajuda à inserção do Brasil no mundo, foram sempre papéis em que as Forças Armadas tiveram atuação fundamental. Na página 2, ainda há menção sobre as consequências de eventual mudança no sistema dos militares. Já no capítulo seguinte, quando comenta da equidade, o estudo cita que são incertos os impactos ao longo do tempo, já que as Forças Armadas são essenciais e estruturantes dos países. A manutenção da previdência dos militares seria, assim, uma questão de estabilidade estatal e não um benefício da carreira. Por isso, dentre muitas outras políticas públicas que o Estado brasileiro precisa administrar, essa deveria ser tratada com prioridade, juntamente com outras questões mais sensíveis ao Estado. Incerteza sobre a magnitude e a natureza dos impactos e a sua variação ao longo do tempo fazem com que o conceito de equidade no desenho de políticas públicas tenha de ser trabalhado a partir de uma hierarquização de prioridades. Para qualquer país, uma prioridade básica é a estabilidade do Estado. Neste parágrafo, os autores observam que um desses reconhecimentos de que as Forças Armadas são elementos estruturantes dos Estados é a previsão de um sistema de proteção social militar próprio, conforme texto constitucional. Quando formos pensar do porquê os militares não podem estar no Sistema Geral de Previdência, a primeira coisa que devemos pensar é o que nos diferencia. E é exatamente cada direito que deixamos de ter, que vamos citar nos vídeos 3 e 4, que serão as diferenças e os fundamentos para que o período que o militar esteja na ativa seja, por regra, o de 30 anos. Dizem os professores da FGV sobre a necessidade de se reconhecer as diferenças do sistema militar e da Previdência Civil. O reconhecimento das diferenças é um quesito fundamental ao se praticar esse conceito. A equidade deve ser lembrada nos momentos de grandes transformações, uma vez que uma simples mudança pode alterar o equilíbrio de todo o arranjo social. E segue com o seguinte texto: a política de aproximar valores e critérios de sistemas previdenciários de civis e militares para maior igualdade nas regras pode, inadvertidamente, provocar graves distorções. E ainda continua: parece haver um desconhecimento das especificidades acerca da profissão e da carreira militar. Ao se realizar tais mudanças, gerar-se-ia grave aumento do desequilíbrio já à hora vigente. E por não levar em conta características marcantes da vida militar, certamente serão criadas condições desagregadoras, possivelmente irreversíveis a médio prazo. Existem especificidades sem similar no meio civil, que implicam a disponibilidade permanente, sem remuneração extra, as mudanças constantes para toda a família, o comprometimento de colocar ao risco a própria vida, a restrição de direitos sociais e políticos. Aqui eu, Renato, citaria também os direitos constitucionais trabalhistas e previdenciários que os militares muitas vezes não possuem. Na página 6 são praticamente observações históricas das Forças Armadas e seu regime de proteção social, sendo também o conteúdo da página 7 importantes para o nosso estudo, mas que vamos deixar de citar para que o vídeo não fique extremamente longo. No capítulo Inovação e Adaptabilidade, há menções às exigências que o mundo contemporâneo impõe e a necessidade de adequação, tanto das sociedades como também dos militares. Exigências essas quase sempre de natureza econômica e que as Forças Armadas nunca se negaram nesse processo. Inclusive passam por constantes otimizações nessa área. De todos os parágrafos desse capítulo, acho que o que merece maior atenção talvez seja apenas o último. Ele vai apontar a reestruturação e adaptação das Forças Armadas às necessidades sociais e à nova realidade econômica, substituindo militares de carreira que necessariamente devem possuir regime especial de proteção social por civis ou militares temporários em atividades meios, como os médicos, dentistas, veterinários, administradores, entre outros, que podem ser submetidos ao regime previdenciário dos servidores civis, gerando a economia necessária aos cofres públicos, que sem dúvida é uma exigência dos dias atuais devido à crise que assola o país. Assim, os quadros de atividades meios são de militares temporários, o que desonera o orçamento futuro por estarem no regime geral de previdência social. Mas quando se trata de atividade fim, ou seja, questões de defesa do Estado e de manutenção da ordem pública, os militares de carreira devem ser submetidos ao sistema de proteção social militar. E aí, voltando ao estudo, vamos ler também esse ponto. A estruturação de sistema de defesa, mediante modelos modernos, permite a otimização do número de profissionais, militares de carreira, em regime especial de proteção social,
tarefas de natureza não militar não precisam ser executadas por pessoal militarizado, podendo os respectivos prestadores ser enquadrados no regime previdenciário dos servidores civis. Essas mudanças permitem contemplar deficiências como a rotatividade inerente à profissão militar, a economicidade pela aplicação de pessoal especializado, bem como a inserção de conhecimento e competências algumas vezes indisponíveis nas organizações militares a um custo ótimo. O capítulo As Dimensões Legais e Históricas eu vou deixar de analisar até para que o vídeo não fique muito longo. De toda maneira, o arquivo está disponível para você para download, aqui abaixo na descrição, e já vai estar também grifado com os pontos que eu considero mais importantes. O capítulo seguinte vai traçar um comparativo internacional entre o regime de previdência de diversos países do mundo. O direito, sempre que quer ver as suas normas, se elas estão adequadas no parâmetro internacional, utiliza isso do direito comparado, extrai-se o conteúdo de diversas leis internacionais e o compara com os mesmos assuntos de nossas leis brasileiras. Sabemos que as discussões parlamentares no Brasil, quando o assunto são os projetos de lei, acabam tendo justificações de baixíssimo grau técnico e muito conteúdo político, o que aumenta a importância do direito comparado para a gente conseguir extrair o que é necessário para cada categoria. É nesta linha que o capítulo Comparabilidade Internacional tentará fazer quase que uma posição unânime internacional relacionada à previdência militar. Vamos analisar. O Brasil, segundo o Henry, é um dos 5 países monstros do mundo, Monster Countries, ou seja, junto com a China, Estados Unidos, Índia e Rússia, tem grande território e mercado interno, e que, ao contrário dos demais, há mais de um século tem limitado o investimento militar. Ele teve a vantagem estratégica de estar mais isolado, porém, cada vez mais o aumento do grau de polarização do mundo o colocará diante de novos desafios externos. Aqui nós pontuamos que as grandes economias citadas estão robustecendo suas estruturas militares com objetivos diversos. A China, por exemplo, tem ampliado significativamente os seus investimentos militares a fim de realizar a manutenção de sua supremacia no Mar do Sul da China, inclusive com a criação de ilhas militares artificiais e a tentativa de domínio de zonas marítimas de outros países em detrimento de leis internacionais que disciplinam o tema. Nações fracas estão sujeitas a intervenções externas. Nesse caso da China, entre outras nações, são afetadas as Filipinas, a Malásia e o Brunei. Historicamente, ainda podemos citar a atuação americana no Vietnã e no Iraque, a invasão da Rússia na Ucrânia com a ocupação da Crimeia em 2014. E assim como esses, há outras centenas de eventos históricos que justificam possuir instituições militares saudáveis e com alto grau de investimento. A quantidade de nossas riquezas, se desprotegidas, podem indubitavelmente colocar em xeque nossa soberania em um futuro próximo. Essa tentativa recente de inclusão dos militares brasileiros no regime geral de previdência social abala o espírito militar que já fora bastante atingido pelo não reconhecimento de diversos direitos aos militares e que a gente vai tratar nos vídeos 3 e 4. O grupo de trabalho da FGV acaba concluindo que as consequências não devem se restringir à área financeira, o que por óbvio ensejaria a alteração do atual sistema de proteção social militar, mas é necessário adentrar outras áreas como a estabilidade do Estado. A administração emergencial do Caixa e a necessidade de constante reorganização do orçamento, com análises unicamente financeiras, podem gerar efeitos insanáveis a longo prazo, o que só não ocorreu antes pelo profundo espírito de missão que permeia os quadros das Forças Armadas, e aqui eu também cito das polícias militares. Concluir-se assim com o último parágrafo. Por consequência, é a opinião deste grupo de trabalho ser inconsequente tomar qualquer ação que possa afetar o delicado equilíbrio em que a nação ora se encontra, havendo fortes indicações contrárias às propostas de fusão do sistema de proteção social militar com a Previdência. Assinaram o estudo o presidente da FGV, Carlos Ivan Simozen Leal, o professor e ex-diretor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV, Armando Santos Moreira da Cunha, e os professores Irapuan Cavalcante de Lira e Paulo Roberto de Mendonça Mota. Depois, para quem tiver interesse em entender quais países mantêm um sistema de proteção social distinto do regime geral de previdência, basta acompanhar a tabela no final do documento referente aos sistemas de proteção social dos militares. A tabela 1 irá tratar dos países do continente americano, a tabela 2 da Ásia e da Oceania e a tabela 3 dos países da Europa. Então vamos fazer um resumo de tudo o que falamos.
O estudo general toma por base um relatório do deputado Pimentel, baseia suas observações principalmente nos estudos da Fundação Getúlio Vargas e acaba concluindo que não seria adequado aos militares estarem na reforma da Previdência. O estudo da Fundação Getúlio Vargas é dividido em 6 capítulos. O primeiro, introdutório, que fala da necessidade de distinguir os militares do regime geral da Previdência e vê como temerosa a análise que se baseia só em fins econômicos e orçamentários, desconsiderando a necessidade dos militares na estrutura do Estado, o que é um ponto extremamente sensível. Capítulo 2, a equidade. A banca da FGV tenta trazer as peculiaridades da atividade militar em detrimento dos civis. A equidade aristotélica traz que a justiça é dar a cada um o que é seu na medida das suas desigualdades. Havendo notória diferença entre os direitos dos militares e os civis, não poderiam os militares estar submetidos ao regime geral da Previdência. É exatamente esses direitos que trataremos nos vídeos 3 e 4. A inovação e adaptabilidade. Neste, face às exigências econômicas, os autores demonstram que as Forças Armadas estão otimizando suas atividades, contratando efetivo temporário para as atividades meios, e esses estariam enquadrados no regime geral de Previdência, o que desonera o Estado, que arcaria com o sistema de proteção social militar apenas para o efetivo de carreira, ou seja, quem realmente é afetado a vida toda pela falta de direitos e se expõe a riscos de saúde e de morte. No capítulo As Dimensões Legais e Históricas, traçam um contexto histórico dos direitos previdenciários dos militares no decorrer do tempo. No capítulo 5, a comparabilidade internacional, aqui o artigo menciona que são apenas 8 países que os militares são inseridos no regime geral de previdência social: o Laos, a Síria, o Kuwait, o Vietnã, a Bulgária, a Lituânia, Luxemburgo e a Romênia. E traz ao final uma tabela bastante extensa, o que justifica internacionalmente a diferença previdenciária entre os civis e os militares. E o capítulo final da conclusão conclui a banca e aí cito suas palavras uma vez mais. Por conseguinte, é a opinião deste grupo de trabalho ser inconsequente tomar qualquer ação que possa afetar o delicado equilíbrio em que a nação ora se encontra, havendo fortes indicações contrárias à proposta de fusão do sistema de proteção social com a Previdência. E aí, gostou dessa análise? Se você achou esse estudo importante, clique no like, assim você ajuda na divulgação desse vídeo. Você também pode compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e não deixe de clicar também no sino para receber os próximos vídeos. Não deixe de assistir às justificativas jurídicas da manutenção do sistema de proteção social militar, essa é realizada pelos professores do 30 anos sem novidades, já que, embora esses artigos de hoje sejam importantes, são os direitos que deixamos de ter que exigem esse tratamento diferenciado, o que será o tema dos próximos vídeos. Antes de encerrar, não esqueçam do nosso canal no Instagram, com dicas diárias para vocês militares.